entramos agora numa questão muito importante, o perfil do acompanhador espiritual. Nós falamos no diário o que sobre a pessoa que acompanha. Quem gravou? Luan. Se tu bagunça, vem sentar aqui não. Não, é para eu escutar, é para ouvir, tá bom? De verdade, eu escuto muito barulho de fundo e nunca vem essa coisa. Distrai o mundo, de verdade está aqui para querer ouvir a palavra. Então, não vamos trabalhar. Se tiver dificuldade de se distrair com o amiguinho, senta, ufa. É melhor sentar aqui quietinho do que distrair todo mundo. Até é difícil para quem dá palestra. Porque quem dá palestra precisa comunicar com o olhar de todo mundo. Aí fica com um fundo musical, assim, de conversa, é difícil mesmo. Então, por favor. O acompanhador espiritual, ele precisa ter a capacidade de ajudar os outros em sua caminhada espiritual, mas principalmente porque, primeiro, ele é um testemunho. Então, a palavra aproxima, mas o testemunho arrasta. Quando o testemunho é de Deus, ele brilha, transmite luz e dá vontade de ser igual àquela pessoa. Quem me atraiu para a vida de Deus foi uma jovem que adorava Jesus, ela estava iluminada. O rosto dela se iluminou, estava alegre, feliz, pobre, né? Ela vestia bem simplesmente, ela me atraía, me cativava. Eu falava, eu quero ser feliz que me ama. Então, é preciso que tenha um testemunho cristão e seja capaz de ajudar os outros. Também nota que somos, de uma forma, formadores de outros, acompanhadores de outros jovens. Então, pegue essa formação tanto para você como acompanhado, tanto para você como acompanhador. Além das formações que já a missão proporciona. O orientador espiritual não dá nenhuma vocação. Somente Deus pode chamar. Isso é importantíssimo porque às vezes tem abusos nessa área. Pessoa que vai atribuindo vocações para cá e para lá e não é isso. Né? Desconfia. Né? Quem dá vocação é somente Deus. Ele te chamou dentro do ventre da sua mãe, né? Desde que você começou a existir, lá dentro, já você começou a existir e nasceu com uma vocação, com uma missão. Nenhum homem pode fazer um chamado. E faz então o acompanhador espiritual, que geralmente coloca aqui é um sacerdote consagrado ou consagrada, porque se presume que tem uma vivência de Deus, né? São pessoas que casaram com Deus, então deveria conhecer o Deus e mostrar o caminho. Mas também um leigo, tem leigos muito bons, sobretudo também na nossa missão, temos leigos muito bons, tá? Porque cada casal, por exemplo, todo casal acompanha, tem pessoas válidas mesmo de espiritualidade que podem ser acompanhadores, mas o que importa é o testemunho. Eu não consigo usar esse negócio, mas enfim. Eles têm a função de te ajudar a desvendar, descobrir, acolher e amar. Eu vou aqui muito devagar, porque cada palavra que está dizendo aqui é importante. Ele tem a função de desvendar, de tirar o véu. Desvendar, literalmente, significa tirar o véu. O véu é o quê? Tirar o véu da vontade de Deus. Quando uma coisa está coberta com o véu, você não sabe o que está debaixo. Quando você tira o véu, você descobre o que está. Então, ajuda a desvendar, descobrir. E aqui é importante, acolher. Não adianta nada descobrir o seu chamado e depois não querer acolher. Não aceitar, recusar, não. Isso para minha vida. E adiantou ter feito toda a caminhada para depois chegar para não, eu não quero isso, porque você quer para mim. Pensou? Acontece. E amar. Tem que amar o seu chamado. Depois que você fez toda a caminhada para desvendar, depois que você descobriu, entendeu finalmente qual é, e você acolheu, você precisa amá-lo e cuidar dele.
Se eu não cuidar da minha vocação, quem vai ser de mim? Eu preciso amar a minha vocação. Amar a vida. Preciso zelar para a minha oração. De fazer muita coisa e não fazer a função de Deus. Não. Vira algo humano. A estabelece para uma obra social. E não uma missão. E onde que ele tem que te ajudar a acolher, esperar, a amar? O dom particular que Deus colocou no teu coração desde o nascimento. Aqui a vocação é chamada como dom particular. Nem todos os casais vivem do mesmo jeito. Teu casal acolhedor, teu casal missionário, teu casal que família, qualquer canto eu vou, pega a família inteira e vai. Tem casal que é ligado às casas de acolhida, casal que é ligado às crianças de rua, ao oratório. Até sendo casal, cada casal tem um dom particular. E como jovem, ou como consagrado Deus, tem vários tipos, nem todo homem queira falar. Existe também o consagrado. O homem consagrado, eu não sou chamado a ser padre, mas eu quero ser consagrado. Pode ser. Existe, não por força de virar padre, tá? Nós queremos muito, rezamos a Deus sem mais de padre, porque temos um pouco padre. Então, se morrer o padre de Pietro, morrer o padre de Juan, não sei o quê, o Justo, o Paulinho, porque o Justo vai dar no céu. Essa conta que eu estava pensando, essa conta é sempre os nossos, porque aconteceu com o padre Wilson, pelos próximos, né? Então, se Deus chamar, vamos amar, acolher esse dom particular do coração. Eu coloquei a foto da Camila, porque era uma de nós, São Bernardo. Quem São Bernardo? Então, Camila de São Bernardo entrou na escola de missão, fez todo o caminho, fez os votos, de lá, vai partir. Meu Deus, partir, foi partir. E ela está lá lutando, ela se ocupa da catequese de todas as salas, né, de crianças de várias idades, ela que não tem as catequeses. Se ela não tivesse acolhido, amado, descoberto e desvendado o dom particular, não teríamos a catequese para essas crianças. E não é porque foi para lá porque ela era capaz. Ela não sabia uma palavra de crioulo. Ela foi lá ver essas crianças morrendo e já precisam fazer alguma coisa. Ela fala, não vou porque não sei o crioulo. Estou muito fedorento e lixão, não vou. Não fica com frescura. O Senhor precisa de mim, vou. Né? O sim da vida dela está fazendo a diferença para essas crianças que estão lá. Ajudando para o acompanhador, então ele tem que ter o testemunho cristão, ele ajuda a descobrir, amar, acolher e cuidar, do dom particular que Deus te deu. Anota isso, grita, por favor. Para de brincar. Anota, escreve. Depois, ele usa as palavras deste irmão maior para te orientar. Eu fiz um desenho aqui, perdoe, gente, a minha arte bem simples, né? Assim caseira, né? Fiz local de ontem. O que vocês estão vendo aqui? Quero descobrir quem. Vou ver quem de vocês vai entender o que diz aqui. A partilha. Quem está aqui? Acompanhador e o acompanhado. O que acontece dentro do acompanhador no momento que ele acompanha o jovem? O Espírito Santo faz o que nele? Toca o ouvido, fala, inspira, ele está aqui. Oração, escuta. O coração dele está como? Cheio de Espírito Santo para entrar em sintonia com o coração do jovem. O que o jovem conta são as experiências de Deus. Isso que se traz de algo. Experiências de Deus. Outras coisas também, mas sobretudo experiência de Deus. Mas às vezes as experiências de Deus, ou aquilo que o jovem conta, nem sempre ele está esclarecido. Então ele precisa estar em sintonia com o coração dele. Porque às vezes a gente se engana, fala, não, tudo bem, minha vida de oração está maravilhosa ainda, quando vai olhar. Está fazendo 3 dias sobre ele, então diário. Então ele não escuta muito a palavra em si, mas unido a Deus, ele percebe como o jovem está.
E o jovem, ele está na luta dele. Então, será que ele já é santo? Foi o que eu quis te falar. O que acontece ainda que amarra ele? Ainda tem correntes. E a vida dele, sem Deus, às vezes se perde na escuridão, nas trevas. Aí, a vida interior do jovem é um galho seco. Às vezes a gente sente aridez na vida espiritual. Então, o que o jovem faz? Busca ajuda do diretor, explica o que está acontecendo no universo interior dele, na relação com Deus, como ele está, o que Deus está falando para ele. Aí, as trevas do coração, a dúvida, o auto-engano, aquilo que às vezes o capeta fala no nosso ouvido, né, nos engano, devagarinho está sendo iluminado também, porque as curvas, o diretor fala, iluminado pelo Espírito Santo, o coração dele começa a se iluminar. As correntes se quebram e a vida interior do jovem começa a renascer. É a vida nova em Cristo, que depois ele dá fogo na vida dele. Então, a importância de uma partilha bem feita é capaz de mudar o interior do jovem e ele muda a realidade dele, aonde ele estiver. Ele faz florescer. Aí eu esperei aqui no João Marcos, no vídeo. Então, ele é usado por Deus, anota aí. O acompanhador é usado por Deus porque Deus usa as palavras desse irmão, toca na inteligência. Ler dentro, consegue ler dentro, inteligência, toca na inteligência desse orientador para te falar. Dúvida? Não quero conversa, já falei, tô chata. Me escutem, que são conceitos, se vocês não pegam, não vou pegar mais. Porque depois em casa, passa o mês, só Jesus sabe se vocês pegam de volta. Então, atento, ouvido aberto, atenção e mão. Quem nos acompanha vai nos ajudar também a superar momentos de abatimento. Quem nunca teve um momento de abatimento na caminhada, de desilusão, de amargura, aquela coisa ruim, às vezes, né? E te ajuda a evitar modos de ver a realidade, de ver você mesmo, excessivamente pessimista e negativo. E que pudesse dar, né? Ah, não faço nada direito, tá dando tudo errado, não tô fazendo nada bem, não me encontro bem na equipe, eu acho que não vou continuar lá, porque a equipe tal não é mais mesma do que era antes. Mudou alguma coisa, não é mais aquela coisa de antes. Então, a gente tem um momento de abatimento de toda a o acompanhador te ajuda a não ver tudo preto, né? Depois, te ajuda a fazer uma coisa legal, perceber os valores e as qualidades que você tem. Se eu te pergunto, você saberia encontrar 3 qualidades suas? Ou você se vê tão ruim que não dá para perceber? A gente vê muita ruindade na gente, muita coisa que não é legal e não sabe as nossas qualidades. Então, o diretor, o acompanhador, te ilumina também sobre as coisas boas, a força que você tem. Você pode fazer de bom, até descobrir o seu dom, um dos seus dons principais. E a ver os sinais de bem naquilo que está ao seu redor. Parar de ver tudo ou tudo. Agora, dinâmica do acompanhamento espiritual. É um pouco que eu estava ilustrando aqui através do desenho. Como acontece o diálogo? O que você vai levar para o acompanhamento? O que você geralmente leva? O que você conta para o Padre André e para a Renata? O que você conta geralmente? Experiências. Sério? Porque isso é bem. Mas, tipo, você sabe. Mas geralmente, o que você vai contar? Mas, o que você, quando vai para o diálogo, você leva? Você se prepara uns tópicos, uma lista de tópicos, você vai, o Espírito Santo vai falar, não? Tá. Então, eu vou dar aqui algumas orientações. Uma das coisas que você vai levar é tudo que tem a ver com a vida, tudo que tem a ver com a sua intimidade com Deus. Então, por exemplo, se você tem dificuldade de realizar, se você está distraído na oração, não consegue ter uma oração profunda, por ter aridez na oração, tudo que
tem a ver com a sua vida de oração. A dificuldade de ser fiel, tudo que acontece na oração, se você tem envolvidas distrações, né? Então, a primeira coisa é vida de oração. Como você está vivendo as 5 pedrinhas. Se você não fala, vamos perguntar, então é o assunto obrigatório, o acompanhamento, as 5 pedrinhas. Depois, segundo, é indispensável nesse diálogo aqui, que você deixe o outro, o acompanhador, entrar e mexer na sua vida. Não quero ninguém se meter na vida. Você não vou contar, não. Tá doido? Fala não. Aqui depende muito da confiança que você tem com a pessoa. No começo, claro, você vai estudar no outro, você não confia logo, depois você vai se abrindo aos poucos, né? E vai confiar o seu caminho, o seu coração, a sua experiência de Deus para a pessoa. Aqui, você precisa rezar antes do diálogo, porque se ele te acompanha só por ele, não acontece essa graça. Ele precisa receber o Espírito Santo para ser Deus a falar com você através dele. E muitas vezes não depende só dele. Porque ele pode ser iluminado de qualquer forma, se o seu coração desconfia que ele pode te ajudar. Essa passagem desse coração para esse lugar. Pode ser santo que for, seu Padre Pio na sua frente. Se você não confia, o seu coração não vai se abrir completamente. E aí é como você ir no médico, você tem um caroço aqui atrás, e você tem dor de ouvido. Você fala, tô com dor de ouvido. Vai te dar o remédio com dor de ouvido, esse negócio tem um câncer, amanhã vai virar fulminante e vai morrer. Não vou falar que eu tô com câncer. Na vida espírita é a mesma coisa. Tudo que você não aponta não é iluminado. E não se resolve. Um pouco como a confissão. Pecado não confessado, aliás, intencionalmente não confessado, é um podre que fica lá dentro. Não vai resolver. Deus não vai perdoar porque você não declarar na confissão. Tem que ser acusado dos pecados para ser perdoado. Se você não acusar, não acontece nada. Então, uma direção que é um pouco parecida, porque é um momento sagrado também. Tem que ter essa confiança e mostrar com clareza a relação pessoal com Deus. É bonito porque você pode falar dos seus anseios, das suas lutas, do seu modo de pensar e de ser. Aconteceu essa situação, eu pensei tal coisa. Se está errado, ele vai te falar, olha, mas o que Jesus faria? Ele sempre vai te remeter a Jesus. O que você acha que Jesus pensa? O que Jesus diria? O que Jesus faria nessa situação? Então, o seu pensamento e o seu jeito de ser vão se alinhar com o de Jesus. Reações interiores. Raiva daquela minha amiga por causa disso, daquilo. Por que você foi lá para um monte? Reação. É uma reação cristã? Não é? O que precisa trabalhar? De onde vem essa raiva? Vai te ajudar a ir em profundidade. Atitudes na relação com a família. Então você precisa contar a sua história. Quantos irmãos você tem? Quantos pais, irmãs? Vai mais uma, mas tipo, como que é a sua família? Como que é o seu relacionamento com seu pai biológico, seu padrasto? Como é a sua padrasta? Enfim, as situações que você tem em casa te afetam. Como você reage hoje, tudo daquilo que você vem trazendo na sua realidade. Então, precisa colocar também a relação com a família, amigos e outras pessoas. Afetos e seus defeitos. Se você está tendo uma dificuldade afetiva, se você está pensando por um momento tribulado, pede ajuda, né? É uma idade difícil, a gente sabe, é uma luta muito grande, então precisa pedir ajuda. Tudo com transparência, as ambições, o que você quer fazer no futuro, o que você está planejando, né? Mas, sobretudo, a intimidade com Deus. A coisa mais importante no caminho é a experiência com Deus. Traz o seu diário espiritual com todas as experiências. Faz o resuminho por pontos, por lista. Não sei o que você vai usar.
Mas o importante é trazer experiências de Deus, porque junto vamos entender o que Deus está te dizendo. Se você não traz nada, é difícil te conduzir dentro. A gente pode dar um aconselhamento sobre a sua família, sobre a escola, sobre aquilo que você está vendo lá. Mas a nível mesmo de vontade de Deus, sem a experiência que você traga, é difícil te ajudar. Por isso a gente existe no diário, na sua história. Depois, vamos mais em frente aqui. Tá bom, fala aqui também de falar de como você vive o relacionamento como membro da igreja. Então, a nossa vida aqui na equipe, na Missão Belém, como vai a sua vivência paterna, como vai ser o seu relacionamento com os mais necessitados. Viemos de uma missão de rua, na minha escola, né? Que experiência você viveu com o pobre? O que você sentiu, o que você viveu, o que você entendeu daquela vida que eles vivem, né? Depois, uma parêntese que eu não coloquei ali, mas falando da relação com Deus, a gente vai falar como são os nossos tempos de oração, como dialogarmos com Deus, se a gente vai ou não vai se confessar, com que frequência a gente vai, começando a gente coloca uma vez por mês, porque é necessário, uma vez por mês. Também a dor dos pecados. Nossa, caí nesse pecado aqui, como eu detesto, como eu queria ter caído nisso, como odeio cair nisso aqui, né? De fato, biblicamente aplica a nível de pecado, né? Porque todos nós temos uma leve forte de pecado que origina outras, né? Os acontecimentos cotidianos, ok. Depois falamos, né, da vivência de igreja, e depois o que você traz no coração. Preocupações, tristezas e alegrias. Tudo isso, sim, é bom, mas sem deixar de falar das experiências de Deus. Papa Francisco, aqui o Papa Francisco, que fala, tá bom? Você fala, não, isso aqui é demais, é missão Belém. Não, Papa Francisco. Diz assim, é importante dar-se a conhecer, sem ter medo de compartilhar os aspectos mais frágeis, onde nos descobrimos mais sensíveis, fracos ou receosos de ser julgados. Tem mostrar a fraqueza, você não vai falar lá para o médico que você tem uma bola atrás, pode virar câncer, você não sabe, né? Ou você tem uma fragilidade, pode ter um pecado mortal, um vício, e depois que o vício é difícil de levantar, né? E aí, do diálogo você recebe uma luz nova, né? Você iluminado. São José Maria, lembra quem é São José Maria Escrivá de Maranhão? Falamos no ano passado. Quem lembra dele? O que ele falava? Ou o que você sabe sobre ele? Sempre eu dele. A parte do que dava no dia daquele qual o caminho. E não sei por que. Ele falava também da santificação do trabalho, né? Todo trabalho feito com amor e para Deus, ele me santifica e santifica a realidade ao meu redor. Mas ele falava sobre a direção espiritual também. Olha o que ele fala. Na direção espiritual, mostrai-vos sempre muito sinceros. Muito sinceros. Não vos permitais nada sem dizê-lo. Abri por completo a vossa alma sem medos nem vergonhas. Quem acompanha não decreta, não julga, nem manda. A sua tarefa é só de conselho. De transmitir também a experiência que ele teve com Deus. Olha, eu já passei por isso. Comigo aconteceu assim. Faça de tal forma. Conselho. Também convida anima a viver com maior coerência e unidade de viver para Deus. Então, te dá aquele desejo de santidade, de viver a vida de Deus. Te estimula, né, a viver a vida em Deus. E ajuda a querer procurar a Deus. Porque, assim, se você não quer procurar Deus, não adianta. Então, ele precisa criar em você o querer conhecer. O querer procurar a luz de Deus
e descobrir o projeto de Deus sobre você. Então, aqui José Maria fala, precisa ajudar a que a alma queira procurar Deus, queira descobrir sua vontade e usar sua liberdade para fazer esse caminho. E para ouvir o Espírito Santo, né? O que o Espírito coloca. E também, aqui já falamos do Papa Francisco, esse aqui que é o São José Maria, para quem não conhece. Isso. O que a pessoa acompanhada faz? O que você faz depois de um aconselhamento recebido? Vamos lá. Você anota? Você fechou o diálogo, tchau, vai para casa, esquece tudo. Aí chega o mês depois, você fez isso. Esqueci. Vocês anotam depois do diálogo? Então, uma coisa boa é anotar. Tem um caderno, um diário só de vocês. O diário das experiências de Deus, algo que é só seu. Toda a experiência atual, você tira a foto, manda no grupo ali. Um diário seu das experiências de Deus. Lá você também anota as coisas da direção. Eu tenho um caderno escrito Direção Espiritual. Lá escrevo tudo que eu falo do meu diretor. Os tópicos que eu vou levar para ele na direção, tudo lá. Caderno só para isso. Então, aqui, a pessoa que é acompanhada precisa considerar na sua oração os conselhos recebidos e como colocar em prática. Então, terminou o diálogo, vai em oração. Relembra o que te foi falado e deixa Deus te iluminar para você poder colocar em prática o que foi aconselhado. O Senhor dá a sua graça abundantemente sobre a unidade dos que recebem com visão sobrenatural os conselhos, a direção espiritual, vendo nessa ajuda a voz do Espírito Santo. Se você vê nessa ajuda uma voz do Espírito Santo, então você tem um olhar sobrenatural, você está tendo uma atitude de humildade e Deus vai te dar graça. Que você precisa. A humildade é a coisa que Deus mais ama. Dá tudo para o humilde. A pessoa humilde pode pedir tudo, verdade? Então, se humildade eu falo, bom, tem esse servo teu que está me falando uma coisa, pega essa coisa que eu estou falando, em oração, eu busco primeiro, porque o Espírito Santo iluminou a pessoa a me aconselhar isso, a graça de Deus vem sobre você e te dá aquilo que você precisa para caminhar. Mas, coitado, esse homem aqui, ele faz um trabalho para te colocar no trilho da escuta, como falar no diário, para aprender a ouvir a voz de Deus aqui. À medida que no acompanhamento, isso antes, aqui. Mediada porque eu acompanho. Isso. Então, é importante que quem recebe a ajuda aprenda a ouvir a voz de Deus. E olha que frase bonita. O acompanhamento, que é esse evento de graça que acontece, vocês fizeram a formação do diálogo do Pai do Quê? Alguém? Formação do acompanhamento. F1? Não sei se dá no F1. Que fala de como acontece a dinâmica do diálogo de acompanhamento. Talvez alguém está fazendo isso. Sim, né? E fala que o diálogo é um evento de graça, não fala? É um momento de graça onde Jesus está presente. É um momento sagrado para ti, né? Atenção, porque o acompanhamento é sempre de outro. As decisões, o acompanhamento de outro. Ó, esse daqui está acompanhando, o acompanhamento vem desse daqui. As decisões vêm de você, mas os dois olham para Deus, que é o verdadeiro protagonista. Então, um para aconselhar o outro para acolher, os dois estão olhando e precisam olhar para Deus. Eu que não consegui fazer questão olhando para Deus, porque parece dois beatos assim, que tá, né? Não estão olhando por nada, não. De fato, eles têm um relacionamento profundo aqui entre eles, etc., mas sempre o protagonista é o Espírito Santo. É sempre Deus. O que acontece? Vou perguntar aqui. Sem acompanhamento espiritual,
antes de passar para o exemplo da Escritura. O que acontece quando uma pessoa não tem acompanhamento espiritual? Fica confusa. Porque na missão a gente fica tanto no pé do diálogo do acompanhamento. Você não conversou há 30 dias, 45 dias, 50 dias com a pessoa. Por quê? Porque a gente é chata, é radical demais. Por que, Rosana? Quer falar? Não quer. Se abstém. Olha aqui. Muitos cristãos tiveram um bom encontro pessoal com Jesus, se apaixonaram pelo Mestre, decidiram seguir o seu caminho. Até aqui a maioria faz isso. Quem faz o retiro. Mas, no momento de serem inseridos na comunidade eclesial, não tiveram o adequado acompanhamento. No processo de inserção e de amadurecimento da fé. Como fruto da falta de acompanhamento, a paixão desaparece. Tornando-se um cristão ressentido, um cara de vinagre, falava o Papa Francisco. Ou um cristão ressentido, com espírito de reclamação. Que não existe, né, gente? Não tem espírito de reclamação nenhuma. Né? Por quê? Em pior dos casos, acaba saindo da igreja. Mas a gente se pergunta, mas por que quando com Deus? Não está trabalhando dentro da igreja? Por que fulano foi embora? Faltou acompanhamento. Olha aqui, DA 282, documento de Aparecida, número 282, documento da igreja, não palavra minha, nem da missão do reto. Cada setor do povo de Deus pede que a pessoa seja acompanhada e formada de acordo com a peculiar vocação e ministério para o qual tenha sido chamado. Tem que ter formação e acompanhamento para o setor que eu vou citar. Você está no IFA, deve ter acompanhamento e formação. Está no projeto de vida, acompanhamento e formação. Tudo, cada membro do povo de Deus deveria ter alguém que acompanhe. Senão, se esfria o amor, se esfria a caminhada. Você se queixa, começa a ficar aburrido, insuportável, e você vai embora. Isso que acontece com as pessoas. Quem pensa que sozinho, mesmo em oração, possa entender a vontade de Deus sobre a sua vida, está se enganando. Por isso que o tema é câncer do autodiscernimento e ter o cara fazendo assim, não quero saber, faço sozinho. Essa atitude é um câncer que nos torna cegos e impenetráveis e pode nos afastar muito de Deus. Pode vir uma decepção com a pessoa que acompanhava você. Não quero confiar mais em ninguém agora. Pior para você, você vai se tornar cego e se afastar cada vez mais de Deus. Enquanto a pessoa está caminhando em Deus e te orienta, é Deus falando. Se não está mais e foi embora, reza e perdoa. Mas não significa que o próximo que vem não vai confiar mais. O que tem a ver o próximo que vem com aquilo que te acompanhou antes? Esse quem te acompanhou antes estava em Deus, o que te ensinou até agora é bagagem para você. Te levou à santidade. Independente de onde esteja agora, a minha amiga Coroço reluzente que estava adorando, hoje não sei o caminho dela, mas ela não entrou na missão de Belém. E ela se apaixonou por essa vida dentro de uma experiência da missão de Belém. Eu não sei onde ela está, não sei se ela casou, não sei o que ela está fazendo na vida dela. Mas ela me serviu como canal para chegar a vir aqui. Então eu não vou confiar mais em ninguém? Preciso confiar no meu diretor, na Karen, que é a minha coordenadora, meu padre de banco que dialoga comigo, como responsável dos imolados. Eu preciso confiar nessas pessoas. Não vou contar porque isso aqui. Pior que aqui, problema dela. Eu não posso nunca fazer nada sozinha, nem se for justificada por coisas que não devem ser automáticas. Porque a graça age. Olha o que aconteceu com os apóstolos. E você não está convencido. Lembra o que aconteceu no caminho de Damasco com Paulo? Não sei se tinha cavalo ou não. Tá? Pode ser que andasse com um burrinho, mas como ele era um pouco rico, né? Pode ser que ele tinha cavalo. E o que aconteceu no caminho para Damasco?
Ele teve uma experiência direta. Escutou uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vira cego, não é uma coisa normal. De um dia para o outro, vê uma grande luz, cego, fica 3 dias sem poder ver nada, sem comer e beber, até esperar o bendito da Ananias lá abrir o olho dele. Aí ele começou a evangelizar. Depois, né? Evangelizar, vai até os pagãos. Só que os apóstolos não estavam evangelizando os pagãos. Estavam evangelizando quem? A casa de Israel. Os outros judeus. Os outros judeus. Então, qual é a matéria dele evangelizar os outros? Acho que ele falou: calma aí. Depois de um tempinho, ele fala: não, vamos ver se dá certo esse negócio. Porque eu estou me gastando com os pagãos e de repente não devo entender isso. Mesmo que tenha tido aquela visão. Mesmo que Jesus Cristo em pessoa tenha falado para ele: você será minha testemunha, eu mostrarei para ele quando deverá sofrer do meu nome para minha causa. Ele, em Gálatas 2, conta assim: depois subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Subi devido a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que eram de destaque, para que de algum modo não estivesse correndo ou não tivesse corrido em vão. Ele vai a Jerusalém para falar com as autoridades. Quem era a autoridade? Com Barnabé e Tito, para falar com quem em Jerusalém era a autoridade das comunidades de lá. Os mais velhos. Aí tem o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, para resolver essa questão. Posso ou não posso evangelizar os pagãos? Falo para eles se circuncidaram ou não? Essa é a questão. Eu preciso obrigar os outros que não são judeus a se circuncidar para fazer parte do nosso grupo ou não? Aí entenderam que não. Que não era necessário isso. Então, ele vai confrontar, buscar comunhão com as autoridades da igreja. Pedro escreve na segunda carta dele: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Aí você chega um dia no diretor e fala: eu abri Crônicas 2 e está escrito lá: destrói a cidade infiel. Aí eu entendi que eu preciso acabar com o meu irmão, porque Deus me falou que eu tenho que acabar com a vida dele. É um bom discernimento nesse lugar. Mas está escrito lá. E aí? Posso fazer isso? Destrói Sodoma e Gomorra, não sei o quê. Posso? Não. Por quê? Nenhuma escritura, nenhum trecho da escritura é sujeito ao pessoal interpretação. Nós temos o magistério, né? Nós temos toda a igreja que nos explica como interpretar. E você pode pedir ajuda ao seu amigo acompanhador. Mais um passinho, força, coragem. Agora que me pegou. Eclesiastes. Deixa eu contar para vocês a pesquisa, se é um livro ou outro. O amigo fiel é forte proteção. É uma proteção para você, é uma segurança. Te protege do auto-engano, do veneno do capeta. E te coloca a dúvida de Deus o tempo todo. Quem o achou um tesouro. É preciosíssimo esse homem. O amigo fiel é medicamento de vida. É um comprimido. É o remédio da vida. Um remédio. Você fala para ele as suas doenças e ele te ilumina, te dá o remédio para se manter na vida. Ele se mantém na vida, na capacidade, porque essa vida termina e o nosso alma vai para a eternidade. Então, você, vivendo aqui santamente, você vai para o céu. Ele te dá o remédio para o céu. E os que temem o Senhor, os humildes, quem não quer desagradar a Deus, achará um tal amigo. Você quer achar um tal amigo? Então, seja um temente a Deus, um que teme o Senhor, um amigo dele, amigo do Senhor. Eu, homem humilde, que anseia com ardor o seu adiantamento espiritual. Quer ser santo,
esse santo, então ele deseja com amor dar passo no caminho espiritual. Quer alcançar o céu. Então, ele é um amigo fiel, talvez se tem na nossa metade do ou se é na outra. São Francisco de Sales escreveu Filoteia, é um livro. Filoteia é, quem sabe o grego? Philos e Theos, né? Amigo de Deus. Ele escreve para uma filha espiritual imaginária chamada Filoteia. Para amante de Deus, para alguém que ama a Deus. Leia que bom. Ele fala assim, se quisermos alcançar o céu, convém ter um amigo fiel ao nosso lado que dirige as nossas ações com mão segura através das ciladas e embustes do inimigo. 2. Será para nós um tesouro de sabedoria para evitar o mal e praticar o bem. Tesouro de sabedoria. Tem que ser uma pessoa sábia. Ele nos dará conforto para aliviar nossas quedas. Isso não significa que ela vai passar a mãozinha na sua cabeça porque você caiu coitadinha do céu. Não está dizendo isso, é conforto nas quedas. Para você não ficar no buraco e nunca mais querer sair. Ele vai dizer, vamos lá, vamos levantar a força, vamos começar a luta. Vai falar, de você, né? Vai passar uma quando é hora de puxar, ele pode puxar a sua orelha. Porque ele quer te tirar do bolso. 4. Nos dará o remédio mais necessário para a cura perfeita de nossas enfermidades espirituais. Maravilhoso. Ó, quem achar um cara desse, vai para o céu. Aqui eu já li. Quem achará teu amigo vimos, né, o homem humilde que deseja caminhar. O que você tem que fazer então? Depende de você agora nessa parte. Pede com todo o fervor. O que é o fervor? O que está acontecendo na cozinha nesse momento? Na panela. O que está acontecendo dentro da panela nesse momento? A água está fervendo. O macarrão cozinhar, não sei o que cozinhar. Então, quando eu vou rezar a Deus, eu tenho fervor, vamos lá, eu vibro dentro, tenho amor, eu tenho ardor na oração. Você tem uma panela que a água ferve dentro de mim. Então, pede com todo fervor a Deus que te mande um segundo o seu coração. Você já tem alguém que te acompanha, então reze muito por ele ou por ela. Pelo amor do bom Deus, reza por quem te acompanha, reza, ora com fervor. E não duvide nem um instante que ele te enviará um diretor sábio e fiel. Se você acha que o Senhor não é necessariamente suficientemente sábio e fiel, reze por ele se tornar sábio e fiel. Sempre tem que ter oração atrás de tudo. Um dia você vai querer ter um diretor de verdade, o acompanhador faz uma coisa, o diretor é outra. É mais profundo. O diretor mexe lá nas raízes do seu pecado. Aí você vai poder escolher. Por enquanto aqui, como um projeto de vida, ter um acompanhador espiritual é quem já é destinado para você. Se você tem dificuldade de saber, é complicado, reza, porque por enquanto é só isso que a missão pode oferecer. Um dia você, mais maduro, poderá escolher um diretor espiritual. Esse amigo deve ser um anjo para ti. Você já imaginou de falar com um anjo? Deve ser como um anjo para ti. E uma vez que Deus te dá essa pessoa, não deves considerar como um simples homem. Amigo de atenção e confiança que você tem que ter. Como se fosse um anjo, como se fosse um enviado, mensageiro, um enviado por Deus. Né? É uma pessoa escolhida por Deus, ou destinada, enfim, uma pessoa que Deus te deu para trabalhar no seu coração. Não deposites a tua confiança nele, senão com respeito a Deus. Então, é por Deus que você confia nele, não por ele, mas porque Deus age nele. Foi escolhido para ser instrumento para você. Depois,
Você tem que rezar e pedir, lembra que eu falei reza pelo seu acompanhador? Você tem que rezar pedindo por quê? Para que ele possa te guiar, te instruir, porque Deus decide no coração dele, nos lábios, são duas partes que Deus tem que tocar no acompanhador. A palavra é o coração dele. Porque Deus toque e coloque nos seus lábios e no seu coração os sentimentos e as palavras necessárias para a tua direção. Reza muito que Deus toque a palavra que ele vai te dizer, o coração dele, que ele diz dele. Por isso deves ouvi-lo como um anjo que veio do céu para te dirigir. Deixa de ver a tua alma. Aqui já estamos falando do livro de direção espiritual. E os males que aí se encontram. Tá? Depois que isso acontecer, olha o que acontece na sua alma. A tua alma será mais forte nas adversidades. Porque você se sente guiado com segurança. Te foi mostrado o caminho. Você vai com garra, enfrenta a dificuldade com força. Não é mais sozinho, né? Vítima das vozes do capeta que querem te amargar e te enganar. Você tem um caminho certo. E mais moderado nas consolações. Você será mais preguiçoso procurando a comodidade, as coisas mais fáceis. Né? Você será capaz de luta, de autodomínio, né? De santidade. Só temos a certeza de estar fazendo a vontade de Deus enquanto não nos apartarmos daquela obediência submissa que os santos tanto encomendaram a praticar a tal realmente. Dificilmente um santo é orgulhoso faz a cabeça dele. Talvez teve momentos na vida antes de convenção que ele era isso, mas aqui fala de obediência. É importante estar na escuta e ter a obediência submissa. E fechando, vocês estão acompanhando lá a página 10, muitas almas santas que queriam viver inteiramente sob a dependência de Deus, submeteram a sua própria vontade à vontade de um dos seus inimigos. Para nós aqui, não sei o que ressoa na cabeça de vocês, porque vocês são filhos de uma sociedade que fala você agora escolhe subir o que você quiser, tudo ao seu redor, tudo na hora que você quiser. Clica ali a corrida e vai tudo que você escolhe ali o mais rápido, você vai ser a mais bonita usando maquiagem e tal. Então, a mensagem que você escuta desde que você nasceu é: você faça o que você quiser na sua vida, você é importante. E aqui estamos dizendo, calma aí, você vai confiar a sua vida na mão de outro. E é guiado por Deus, instrumento de Deus. É tudo o contrário do que você escuta 24 por 24 horas. Poder confiar em outra pessoa e confiar a essa pessoa o caminho. E aí, para encerrar, eu queria, antes de cantar e tocar a música, que a gente escutasse primeiro as palavras dela. Por quê? Porque não adianta nada só ouvir o barulho do violão e não entender a palavra. Olha o que fala aqui. É o Barco Velho da Eliana Ribeiro. Diz assim: insisto em perseguir meus desejos. Insisto em só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só. Quem deixa Deus ser Deus, vê melhor. E quando a gente escolhe sozinho, é sério. Aquilo que os olhos não podem ver. Eu estou aqui, mas eu não sei o que Deus pensou para mim amanhã, daqui uma semana, daqui a anos. O que eu vou me tornar lá na frente. Minha vida já estava um pouco vivida mais. Mas, amigo, vocês ainda estão, né? Vocês estão com a ansiedade de descobrir o que Deus vai querer para mim. Melhor que na verdade de vocês, sabe o que Deus vai querer no futuro de você? É um questionamento que você morre com a vontade de saber. Nessa idade é linda, você tem todas as opções abertas e também é dramático, porque você tem 50 opções. O que eu vou escolher?
Minha vida não estava escolhida, então para mim já se fechou a porta do casamento, de ter neném, de ter filho, de ter não sei o quê. Para mim já se fechou. Eu vou ter uma outra vida. É essa. E dedico por aqui e aqui, entregue. Mas, né, aquilo que os olhos não podem ver. Por isso, deixo aqui meu querer. Por isso, deixo aqui meu querer, né, às vezes. E aí o refrão, guia-me, Senhor, para onde aprouver. Calo meu querer para ouvir o que Deus quer. Barco a vela solto pelo mar. Nem sempre o mar é uma coisa boa. Quando as músicas falam de ser solto pelo mar, da ideia de abandono. Que o vento leva o barco para onde quiser. Então, nossa vontade está nas mãos de Deus que sopra nesse barco. E o barco depende do vento, onde que ele vai. Se o vento sopra para lá, o barco vai para lá. Não vai para a direita se o vento está indo para lá. Então, ele se abandona aonde o vento de Deus, que é um pouco a música leva, que cantamos no começo, aonde o vento leva esse barco. Vou para onde o vento do Senhor levar. Não é qualquer vento, não é o vento do mundão, não é o vento do que eu quero, do que eu gosto. É o vento do Senhor. Ele vai me levar para algum lugar.